Olá, namastê. Quem é que não precisa de uma vida significativa? Eu acredito que todos nós precisamos, né? Você, eu, precisamos de uma vida significativa, uma vida que esteja repleta de significado. Sabe, o significado é que dá aquela motivação, né? Sabe, aquela motivação para a gente acordar todos os dias, aquela motivação que nos inspira a superar muitas vezes, né? Muitas adversidades, doenças, limitações, dificuldades e com tudo isso, né? Apesar de tudo isso, permanecer ali em pé, né? Em pé no palco da nossa própria vida. Então, quando a gente fala sobre o florescer, principalmente o florescer na maturidade, principalmente sobre o envelhecer florescendo, olha, realmente o sentido do florescer passa pelo sentido, pela busca, né, do sentido da vida. Porque você olha no espelho, né, olhando no espelho e percebendo que a sua fisionomia, a sua forma física, né, tá ficando com um pouco mais de limitações, né, com o passar do tempo. E muitas pessoas acabam ficando muito intrigadas, muito tristes com o processo do envelhecer e não encontram poesia, alegria, sabe? Aquele respiro, né? Aquele frescor que a vida pode trazer, sim, em qualquer idade, em qualquer idade. E principalmente então nós que estamos caminhando no caminho da maturidade, olha, realmente é essencial que a gente reflita sobre o sentido de tudo isso e busque dentro da gente um sentido pelo qual vale a pena viver de cabeça erguida, viver com dignidade, viver pelo quê? Pelos seus valores, viver por aquilo que você acredita, viver por uma causa, e essa causa pode ser até maior do que você, ou seja, de quando um dia você não estiver mais aqui, mas você lutou por essa causa, viver por um legado, né? Qual é o legado que você quer deixar? Que memória você quer deixar no coração, né? Na alma, na mente, daqueles que você ama e daqueles que amam você, daqueles pelos quais você quer lutar e quer deixar algo significativo registrado aí na memória, nos corações dessas pessoas, né? Então, a reflexão de hoje, né, que eu te convido a fazer aqui comigo no Florescer na Maturidade, é sobre a vida significativa. Se você tem um pelo que viver, você pode suportar qualquer como. Isto é uma citação do pensamento de Nietzsche e é citada por outro grande pensador, que é o psicólogo Viktor Frankl. Viktor Frankl foi o iniciador da logoterapia, a terapia do sentido na vida. Então, vou repetir aqui esse pensamento, né? Parece um jogo de palavras, né? Se você tem um pelo que viver, você pode suportar qualquer como. Vamos começar de trás para frente. Você se vê envelhecendo, você se vê perdendo muitas conquistas
do ponto de vista material, né? Do ponto de vista até mesmo da mobilidade física, né? Daquela força física, você vai perdendo, você vai percebendo, né? Que com o passar dos anos, com o processo do envelhecer, você vai perdendo aqui, ali, acolá. A saúde vai ficando mais frágil, né? Requer muito mais cuidados, e algumas pessoas até enfrentam doenças crônicas e tratamentos severos, né? Talvez você que esteja acompanhando a gente aqui no Florescer na Maturidade esteja passando por situações assim, ou seja, talvez você esteja enfrentando um tratamento de saúde severo contra uma doença crônica, contra um câncer, ou tratando do diabetes, ou fazendo hemodiálise, ou cuidando do seu coração, cuidando para ter atividade física, um mínimo, né, de qualidade de vida, seguindo as orientações dos profissionais de saúde. Então vejam, nesse contexto todo, quantas vezes você não se perguntou como viver com tantas adversidades, como acordar amanhã e encarar a vida assim, conflitos em casa, conflitos com os filhos, com os netos, com as noras, com os genros, com os sobrinhos, problemas de relacionamento, problemas com a utilização dos seus recursos, né, do seu dinheiro, da sua fonte de renda, dos seus bens, brigas, né, por conta da futura da futura herança, e você vai ficando assim, né, muito depressivo, muito angustiado, muito angustiada, se perguntando como viver com tantas dores internas da alma, né? E também dores corporais e dores também no dia a dia, né? Externas, dores dos relacionamentos. Como viver diante de tantos ruídos? Tá passando aqui um avião, vai dar aquela interferência, né? E você se pergunta muito, né? Como viver? Como eu vou conseguir? Até quando? O que a vida espera de mim? O que Deus espera de mim? Seja qual for a forma como você encara a vida, a espiritualidade, você se pergunta cotidianamente. E parece que nas horas assim de mais adversidade, né, de mudanças no ritmo da vida, no momento, na fase da vida, a gente até se pergunta mais, né? A gente para e pensa, puxa vida, que sentido tem tudo isso? Como viver com tudo isso? Implícita a essa pergunta está uma pergunta subjacente, né, que diz assim, né? Vale a pena, né? Como viver assim? Então veja, eu estava citando um pensamento, né, de Nietzsche, que diz que se você tem um pelo que viver, você pode suportar qualquer como. Como viver? Como viver? Ah, como é que eu vou viver assim? Por isso que a gente está falando aqui da vida significativa. Em outras palavras, do sentido na vida. Como viver assim? Ah, meu Deus, mais um dia de hemodiálise, vão me levar, vão me virar pelo avesso, vão me furar, vou passar horas, depois eu chego fragilizado, né? Ou uma quimioterapia, ou uma radioterapia, e depois eu preciso que alguém troque minhas fraldas. Ah,
Isso é uma vida digna? Eu me encho de interrogações, né? Como viver? Mas inspirado aqui nos pensadores que refletiram bastante sobre a vida significativa, eu trago aqui esta contribuição para você refletir comigo. Sim, se você tem um pelo que viver, pelo que vale a pena viver, pelo que vale a pena acordar amanhã e depois de amanhã e no seu próximo aniversário, pelo que viver? Se você tem um pelo que, você supera, você suporta, você vence o como viver, entende? Então, nessa escala de forças, né? O pelo que tem uma força muito maior que revigora o seu florescer. Pelo que viver agora aos 60, aos 70, aos 80, não sei, né? Cada um tem sua realidade, seu contexto. Tem algumas pessoas que têm 80, 90 anos, 100 anos e estão aí dançando, né? Fazendo aí suas atividades. Já tem outras que, devido à sua história de vida e suas suscetibilidades, tem seus 60, 70, mas já estão enfrentando, né, um processo desgastante de tratamento de saúde, e você fica se perguntando como, mas a sabedoria dos pensadores que encontraram respostas para essa pergunta é que vale a pena você se perguntar pelo que viver. Afinal, e aí agora a frase de Nietzsche, citada por Viktor Frankl, passa a fazer sentido, não faz? Afinal, se você tem um pelo que viver, você suporta qualquer como. Como viver? Você consegue suportar qualquer, né? Quase qualquer. Pode ser que chegue um momento, né? Outro avião. Pode ser que em algum momento realmente suas forças físicas, suas forças pessoais cheguem no limite e que pelo processo da natureza, realmente da impermanência da vida, chegue o momento de você, de eu, concluirmos nossa passagem aqui, né, nessa experiência planetária, né, nessa experiência aqui na face da Terra, né? Então, por isso eu acho, né, o sentido dessa frase, onde Nietzsche coloca que você supera quase qualquer como, quase todos os como viver você consegue suportar, quase todos. Vai chegar uma hora que você se entrega ao ciclo da vida, mas a essência do que a gente está conversando aqui é que, na maioria das vezes, o pelo que viver, pelo que fazer da minha vida uma vida significativa, olha, na maioria das vezes isso vai te dar uma motivação que nem você imagina de onde você está conseguindo tirar tanta motivação. E você vai perceber forças que você possui, que são as suas forças interiores. Você não precisou ir buscar fora, são suas forças interiores. Você vai lá acessar essas forças interiores e elas vão te ajudar a florescer, mesmo lidando com um tratamento de quimioterapia, mesmo lidando com um tratamento de hemodiálise, mesmo tendo que tomar várias injeções de insulina ao longo do dia, enquanto que suas amigas, seus outros amigos não precisam passar por isso. Mas não precisamos ficar no ciclo
da comparação, né? E sim, podemos sim viver a nossa vida com dignidade, buscando esse sentido e pelo que vale a pena viver. E aí, quando eu pergunto para você, que respostas brotam aí no seu coração, na sua mente? Essa pergunta é angustiante, você até prefere nem fazer? Eu prefiro nem fazer essas perguntas. Quando eu parei para fazer essas perguntas, eu fiquei muito angustiado. Então eu prefiro ir para as festas, dançar, viver a vida até quando Deus quiser, e prefiro não parar para fazer essas perguntas, né? Muitos de nós pensamos dessa forma, e até parece que é mais tranquilo não fazer essas indagações, não se fazer essas perguntas, porque são perguntas existenciais. E eu trago aqui para colaborar na nossa reflexão o pensamento que eu estou mencionando aqui desde o começo, olha, do Viktor Frankl, autor de vários livros, entre eles Em Busca de Sentido. E trago a colaboração de Viktor Frankl, que ele fala que essa angústia é uma angústia valorosa, sabe? Porque você para refletir sobre até uma certa distância que existe entre o que você está vivendo agora, o que você é, né, no dia a dia. Isso aqui é minha vida, essa é a minha rotina. Não parei para refletir sobre, sim, que sentido faz tudo isso. Então, a angústia surge por conta de uma distância que existe entre tudo isso aí, o que está dado ali, né, no seu dia a dia, sua rotina, acordar, fazer as coisas, organizar a vida, terminar o dia, assistir a televisão, dar aqueles cochilos e depois dormir. Bom, mas essa pergunta gera uma angústia entre o que eu estou sendo agora com o que eu devo ser, com o que me inspira eu ser, com o dever ser, né? Não é o dever ser no sentido, o que a sociedade espera que eu seja. E esse é um ponto central. Não é sobre isso, e sim sobre você, sobre o que você espera da sua vida, do sentido que dá à sua vida. E então, realmente você, em alguns momentos, você fazer essa pergunta é uma reflexão que pode ser angustiante, mas ela é muito reveladora e a gente pode dizer que é curadora. Ela permite você encontrar dentro de você suas forças interiores e seu desejo de florescer, seu desejo de estar vivo hoje e seu desejo de estar vivo amanhã. Permite você não entregar os pontos, né? Não entregar os pontos. É muito importante isso, né? Quando a gente entrega os pontos sabe, não reage mais, né? Filhos e netos e sobrinha, do jeito que vocês fizerem tá bom, eu já sou um velho mesmo, já sou uma velha mesmo, já estou com o meu prazo de garantia já vencido, então estou mais para lá do que para cá. Então isso é entregar os pontos, né? E essa pergunta, que sentido a vida tem? Pelo que eu quero viver? Isso faz você encontrar respostas dentro de você que vão te dar uma motivação para você não entregar os pontos.
Essa expressão, entregar os pontos, Viktor Frankl menciona aqui no livro em que ele faz uma narrativa, né, um relato do prisioneiro número 119.104 dos campos de concentração de Auschwitz. Relato do prisioneiro 119.104. Sabe quem era esse prisioneiro dos campos de concentração de Auschwitz? Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele passou alguns anos até o final da guerra, 1945, né? Como prisioneiro. O relato dele é de um psicólogo nos campos de concentração, mas não é que ele foi contratado para ser psicólogo, não. Ele, como descendente de judeu, ele foi preso, ele se tornou prisioneiro, ele foi destituído de tudo. Seus títulos, sua roupa, seus relógios, seus pertences, suas contas bancárias, de tudo. Foi destituído de tudo. Estava simplesmente nu. Apenas naquela condição de um homem nu. Parece um animalzinho, né? E dali, olha só, é realmente um relato fascinante, porque o relato dele começa justamente com essa reflexão. Como é que um ser humano, na sua condição humana, fisiológica, né? Nua e crua, literalmente, né? Sem roupa, só roupa de prisioneiro, é apenas um número, 119 e 104. Como é que um ser humano, ele vai viver, sobreviver, encontrar um sentido na vida? Então, o relato da busca de sentido desse homem aqui, Viktor Frankl, é um relato vigoroso, é um relato de você chorar, e é um relato de você sentir a alma se libertando das prisões, dos grilhões, sabe? Porque dificuldades existem, né? Adversidades existem. Aqui eu estou gravando do campus da Universidade Federal de Pernambuco, ali ó, onde eu estudei, onde eu me formei em economia. Me formei em 2003, 20 anos atrás, né? Sempre que eu venho aqui eu faço fotos, vídeos, mando para minha família, meus filhos, dizendo, olha, história de 20 anos, passei 10 anos aqui estudando, 10 anos para concluir, né? Pai casado, né? Então aquela dificuldade, né, para você conciliar família, trabalho, faculdade. Eu conto minha história, né, para meus filhos. Então estou aqui, né? Aí é perto do aeroporto, né? É caminho, né, do aeroporto de Recife. Aí passa muitos aviões e agora tá chuviscando também. A chuva gosta de mim, eu gosto da chuva, né? É impressionante. Mas enfim, olha, o relato de Viktor Frankl é um relato vigoroso, emocionante. Você pode imaginar aqui comigo, né? Eu tô aqui com uma boa vestimenta, junto aqui com ótimas facilidades tecnológicas para conversar com você. Naqueles tempos, muitos foram reduzidos a quase nada, né? Prisioneiros, tratados como animal ou pior do que animais. Só que dali Viktor Frankl traz a comprovação para algo que ele já acreditava, e que ele ali não viveu apenas a condição de um prisioneiro, de mais um prisioneiro. Ele continuou sua tese de psicologia dentro dos campos de concentração, nos trabalhos forçados para construir trilhos, túneis, né, para
estrada de ferro, né? E Viktor Frankl, naquele trabalho árduo, naquela vida sofrida, ele se perguntava e perguntava para os outros seres humanos: que sentido tem tudo isso? E depois, realmente terminou a guerra, né? E ele viveu mais 50 anos. Então, de 45 até, salvo engano, 95. Então, olha, nesses outros 50 anos da sua vida, Viktor Frankl deixou um legado imenso, que é a psicologia do sentido na vida. Ele era contemporâneo de Freud, de Jung, de Adler, né? Adler eu mencionei em outro vídeo aqui sobre a coragem, né, de você não agradar. Então ele era contemporâneo dessa escola, né, de psicólogos. E olha, então o Viktor Frankl deixou esse legado durante 50 anos de ele ter sobrevivido aos campos de concentração. E é um relato vigoroso de que a busca do sentido na vida é que dá realmente uma motivação para você enfrentar, inclusive o sofrimento e inclusive a morte. E é isso que ele diz aqui, né? E ele diz que cabe, saber a quem? A você. Cabe a você dar o sentido à sua vida. E até é intrigante, é curioso, às vezes até engraçado o que o Viktor Frankl fala, né? Porque ele sempre tem a habilidade de inverter as perguntas, né? A gente se pergunta muito, né? Vida, que sentido você vai dar à minha existência? E ele fala, né? Inverta a pergunta, ou seja, é a vida que está perguntando para mim. Então, eu que devo me perguntar, né? Bom, eu, Flávio, me pergunto: que sentido que eu vou dar à vida? Pelo que vale a pena eu viver? Pelos meus valores? Quais são os meus valores? Pelo meu legado? O que é que eu quero deixar antes de partir, antes de faltar o oxigênio, antes desse corpo perecer? O que é que eu quero deixar de legado? Que impressão eu quero deixar na coletividade, ou no coração das pessoas que eu amo, ou que me amam, ou dos outros seres viventes, né? A natureza, os animais, né? O meio ambiente. O que é que eu quero deixar? Então, se eu abraço uma causa que é maior do que a minha própria vida, isso me traz uma motivação que me ajuda a levantar amanhã, quando eu me recuperar de um eventual tratamento de quimioterapia, né? Outros tratamentos contra doenças crônicas. Então, se eu abraço uma causa maior do que a minha vida. Outras pessoas encontram sentido na vida quando se dedicam às pessoas amadas. Quais são as pessoas que são amadas por você? Seus filhos, os filhos dos seus filhos agora, seus netos, seus sobrinhos, seus afilhados, os seus gatinhos, seus cachorrinhos. Então, amar alguém também dá um sentido enorme à vida. Viktor Frankl, ele percebeu nos estudos, lá mesmo nos campos de concentração, e que aqueles que não entregavam os pontos, né, daqueles que lutavam
lutavam, se buscavam, né, em seu interior forças para se levantar, eram aqueles que ou tinham algum propósito, algum projeto. No caso dele era um projeto acadêmico, né? Um projeto sobre psicologia para legado, né? Deixar como legado para a humanidade. Então, alguns tinham ou um projeto que dependia deles e outros tinham a esperança de encontrar o ente querido, o ente amado. Ele, né, Viktor Frankl, tinha esses dois fatores. O projeto que esperava por ele. Ele precisava levar esse legado. Então, os manuscritos tinham sido roubados, sumiram, mas ele começou a escrever novos manuscritos, arrumava um jeito lá de conseguir papel, caneta, e escrevia novamente. Mas também a esperança de encontrar sua amada e jovem esposa, né? Imagina, eram jovens casados, né? Sua família, seus irmãos. E após sair do campo de concentração, ele veio descobrir que todos eles tinham morrido, né? Apenas Viktor Frankl sobreviveu, saindo de lá com 25 quilos de o peso corporal. Mas o que é que fazia ele se manter em pé, dia após dia? Era um pelo que viver. Ajudar os outros prisioneiros, a não se entregarem, não segurarem na cerca elétrica para encerrar com a sua vida e manterem a dignidade. Então, esse autor desse pensamento vigoroso, ele fala da força da dignidade. Você pode ser digno inclusive do seu sofrimento. Esse é um dos temas da logoterapia. Para que ficar com vergonha do sofrimento? Isso são as conveniências da sociedade. Eu não vou não, que eu estou sofrendo, eu estou com uma sonda, eu estou com tratamentos, né? Eu estou com vergonha do meu sofrimento. E aqui ele fala, né, de você poder fazer da sua tragédia o triunfo, o seu triunfo. Eu interpreto como o triunfo da sua alma, né? Como eu acredito, né, nessa força que inclusive ela transcende nosso nascimento, nossa vida e nossa morte. Então eu entendo dessa forma, você entenda como você quiser, né? Mas ele diz que se você busca o valor da dignidade, olha, você não precisa se envergonhar do sofrimento, porque olha, você já sofre, aí depois você sofre porque você sofre, ou seja, você está doente, você está sofrendo, você está doente, você está sofrendo, mas aí você sofre da vergonha pelo fato de você estar doente, então você sofre duas vezes, e é isso que ele fala, né? Criticando as conveniências da sociedade, porque a sociedade, né, ela preza muito pela busca do prazer, e aí você tem que estar sempre jovem, né, fazer muitas aplicações para mostrar o corpo sempre jovem, para você não ter vergonha de estar sofrendo ou envelhecer. Então a busca do prazer, né, da saúde física, ou a busca do poder, né? Você sabe com quem eu estou falando? Com quem você está falando? Olha quantas coisas eu conquistei, né? E aí, Viktor Frankl menciona dois autores contemporâneos seus, né? Que eu mencionei aqui. Freud, né? Então, a linha que fala muito dessa busca do prazer. E Adler, que é uma linha que fala mais sobre essa busca da autorrealização. Então, o Viktor Frankl, ele coloca
na escala de valores, né, a vontade de sentido, ela é superior à vontade de prazer e à vontade de poder. Se você procura trazer respostas, encontrar respostas para essa vontade de sentido, que sentido tem a minha vida, você até não fica com tanta inquietação. E agora, né, no processo do envelhecer, você se desapega mais da coisa do prazer físico, né? Saúde plena o tempo todo, que vai ficando prejudicada mesmo, e poder, né? Títulos, conquistas. E sim, você satisfaz sua alma, né? Se você sente que a sua vida tem um propósito, que a sua vida é uma vida significativa. E eu gosto de sugerir que a gente possa se inspirar nesses exemplos, né? No exemplo magnífico do Viktor Frankl, que foi um prisioneiro dos campos de concentração de Auschwitz, entregue à sua condição nua e crua. Mas ele refletia sobre: nesse momento você tem a última escolha. É o que você vai fazer do que fizeram de você, né? Em outras palavras, né? Ou seja, qual é a interpretação que você vai dar? Então, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante até da morte, o que realmente pode trazer um sentido e uma dignidade é você encontrar resposta para essa reflexão, para essa indagação. É você encontrar a resposta para como você escolhe agir, encarar este momento, esta fase da sua vida. E cada fase da vida, viu, tem um sentido. Ah, meu sentido na vida era criar meus filhos, certo? Foi no momento que você se casou, você e seu marido ou sua mulher sonharam e constituíram uma família. Agora os filhos alçaram voo e você, como marido, ou como viúvo, ou como mulher, como viúva, ou os dois juntos agora, estão no ninho vazio. Ah, meu sentido já se foi. Não. Que sentido você dá agora, nessa fase da vida? Que sentido você dá? Então é como você interpreta, como você encara esse momento da sua vida. Que sentido você dá a esse momento da sua vida? E aí, a partir daí, você assume a responsabilidade pelo sentido que você próprio deu. Porque aí não foi o Dr. Viktor Frankl, nem os facilitadores aqui do Florescer na Maturidade. Ah, me falaram que o meu sentido é esse. Não. Você que escolheu esse sentido e aí você assume a responsabilidade sobre esse sentido e olha, sua vida poderá ter, sabe, um novo ar, poderá ter uma alma presente, poderá ser uma vida significativa de florescer ao envelhecer. Obrigado, fica aqui a reflexão. Namastê, comenta aqui com a gente, tá bom? Um abraço.